neurodiversidade consciente é pertencimento. Pertencimento é uma coisa que a gente fala basicamente todas as vezes que a gente fala na live. A gente só não nomeia isso. Ele é um tema que está aqui o tempo todo com a gente. Uma das coisas que eu queria salientar sobre esse tópico é que eu basicamente só vou falar de neurodiversidade no final. Eu nem precisei exatamente bater em artigos para isso. Eu peguei aspectos da psicologia como um todo para aplicar no nosso contexto. Então, eu nem cheguei a concluir se os artigos para isso estão bons ou ruins, mas eles já falam de maneira geral sobre a sincronia, sobre a diferenciação, sobre a não inclusão. Então, de certa maneira, eles já falam de pertencimento, ou melhor, da falta dele. Por isso que eu abordei hoje sobre outra perspectiva. A primeira parte que eu vou trazer aqui, hoje, é um pouco do desenvolvimento humano. E aí eu vou trazer alguns autores da psicologia, para a gente pensar. Ótimo, sem a Aline hoje eu ia perder uma parte importante da minha fala. Oi, Aline, boa noite. Hoje você é ainda mais essencial para esse processo. Preciso de uma opinião sua sobre a minha experiência e que só você vai conseguir me trazer um outro lado. E aí, começando só para quem chegou agora. Hoje eu não vou falar tanto de neurodiversidade, muito mais no final, porque basicamente pertencimentos, os artigos já trabalham isso, falando sobre não pertencimento nas escolas, sobre a sincronia e essas coisas todas. Então eu peguei temas da psicologia que é sobre o pertencimento em si, relacionei sobre fases do desenvolvimento humano, de maneira geral, como a gente se desenvolve, o que é pertencer em algum espaço, aspectos teóricos sobre pertencimento e questões sociais. E aí eu coloquei a questão da neurodiversidade enquanto identidade no final, como uma análise minha, não necessariamente direto de um artigo, mas que provavelmente bateria num bom artigo. A primeira parte é entender o desenvolvimento humano. Tem alguma coisa voltando para mim? Algum áudio? Bem no fundinho. E aí, o Freud ele é a primeira pessoa a falar de psicologia, isso falando um pouco de história de psicologia. Antes do Freud, as pessoas não tinham esse efeito da conversa terapêutica. Era basicamente medicação, e é isso. Era eletrochoque, era uma série de outras coisas. Então, o Freud genialmente descobre que se você conversar com alguém, esse alguém melhora daquilo. Claro que, historicamente, parte de um conceito muito machista das mulheres, daquela questão de que elas bloqueavam, que tinha uma série de questões de saúde, e assim por diante. Mas, ainda assim, ele é a primeira pessoa que traz isso muito do viés da sexualidade. E ele traz a coisa do desenvolvimento, que muitos professores falam de que as crianças criam personalidade até os 7 anos, hoje é muito mais complexo do que isso. Não está tão errado, mas isso foi muito mais aprofundado. E o ser humano, então, se desenvolve na relação. Freud já diz isso, mas ele fala isso muito na questão da sexualidade. O Skinner, que é um outro autor que vem depois, da psicologia comportamental, que é basicamente da tríade da psicologia, psicanálise, comportamental e humanismo, traz que a gente aprende a se comportar. Então, a gente tem modelos de comportamento para ser alguma coisa. O que vem para nós na psicologia social como? Se eu, criança, pensando em racismo, por exemplo, vejo pessoas brancas na televisão, eu tenho esse referencial. Se eu sou uma criança negra e não vejo isso na televisão, qual é o meu lugar nesse processo? Só vejo isso no jornal, em situações de violência? Que vai trazer para nós, então, como a gente aprende e como as pessoas trabalham com a gente. Se eu pego uma criança e trato ela como muito boba o tempo todo, ela naturalmente vai ser muito boba porque não vai aprender. Isso é muito comum com crianças com deficiência, de maneira geral, porque tratam como bobos. E aí vem a psicologia humanista, que vai trazer um pouco a perspectiva da escolha, enquanto eu estou preso às escolhas. A liberdade é a prisão de escolhas. Então, não escolher também é uma escolha. Qual a essência dos três, apesar de qualquer divergência teórica?
O crescimento se dá na relação com o outro. Se o outro me trata de uma certa maneira, isso me limita ou amplia meu mundo. E aí, a gente tem algumas questões que aí já é para pensar em papéis sociais. Independente de neurodivergência, nós não somos os mesmos em nenhum ambiente. A gente vai fazer coisas diferentes e agir de maneiras diferentes em diferentes ambientes. E isso é inerente ao ser humano. É bom, não é ruim. Somente é ruim quando a gente está falando em contextos de violência e qualquer outra coisa equivalente a isso. A gente vai ter, então, um retorno ao que nós falamos na semana passada, que é o desenvolvimento humano naquelas crises que a gente passa nas idades. E aí eu vou retomar e envio elas aqui também para vocês lerem, se quiserem. Prontinho, está no chat. Lembrando que em todos esses estágios, o pertencimento ele existe. O não pertencimento geralmente vai vir para o aspecto ruim dessas crises de desenvolvimento, que são crises importantes para uma pessoa ser um adulto que se movimenta, que tem uma autonomia muito boa. E o pertencimento vai levar a ter o lado positivo de tudo isso. A ênfase aqui é no estágio 1, nesse momento, no estágio 2 e no estágio 3. Então a gente está falando de confiança, autonomia e identidade. A confiança é um bebê que, se você não dá esse processo para ele, ele vai ficar ser um bebê confuso, um adulto, sempre, nossa, que mundo perigoso, eu não posso fazer isso. Se ele não tem autonomia, ele vai sempre estar muito perguntativo, muito posso. E o principal para nós aqui é a identidade. Porque é na adolescência que a gente tem esse pertencimento muito mais enfatizado. É o adolescente que pertence ao grupo de emos ou a qualquer grupo social, até porque o adolescente anda em bandos mesmo. É da natureza do adolescente. Se um adolescente não tem esse grupo, a gente já tem um problemão. Porque quem é ele no mundo? Se ele não tem um adulto de referência, como é que ele fica no mundo? E aí eu retomo de novo a questão da identidade sexual, ideológica e profissional. Sexual é como eu me relaciono ao nível de sexualidade com as pessoas. Eu não estou falando aqui do sexo necessariamente. Como eu me entendo nesse mundo enquanto uma relação com o outro. Ideológica, a gente está falando no autor original muito mais de religião. Mas é muito na ideia de como eu entendo o mundo, como eu interajo com ele a partir disso. E profissional, é a velha pergunta: quem eu vou ser no futuro? Quem você quer ser? O que você quer ser? O que para nós é um pacote. O que você quer ser e com qual propósito? A gente precisa de responder essa pergunta em 2 etapas. Até aqui a gente não está falando em coisas muito diferentes. E reforçando a questão da identidade individual, coletiva, subjetiva e objetiva, que é: a gente vive numa sociedade que nos influencia o tempo todo com a identidade, com várias coisas, com rótulos, com informações. A gente cria uma versão nossa, porque a gente interage com vários meios, e volta para esses lugares que nos dão mais informações o tempo todo. Então a gente tem a minha identidade subjetiva, que é essa: eu sou eu, independente do contexto, mas com relação a ele, mas sou alguém dentro de um contexto. E aí, dizer isso equivale a dizer, num contexto assim, de trabalho: eu sou superdotado. Como o outro entende isso, altera a minha identidade coletiva. Isso já dá um resultado muito diferente na minha vida. E aqui a gente está falando de temáticas de gênero, qualquer tipo de deficiência, inclusive a pessoa ser surda, porque ela chega, eu uso Libras, pronto. Aí ninguém mais quer conversar com ela porque tem medo. Em N aspectos. E pode ser coisa muito boba do tipo: olha, cuidado, ele é isso, ele é surdo, ele não aprende. Mas ditos não de maneira óbvia. E aqui, agora eu trago a novidade realmente a partir dessa temática, porque é o mais importante, e a próxima eu entro falando de neurodivergência propriamente nesse contexto. Michel Foucault, alguém chegou a estudar Michel Foucault aqui? Para ter alguma noção? Vai lá, Thaís. Eu já ouvi falar dele, eu acho que eu tentei ler alguma coisa, mas eu acho que eu não tinha entendido nada dele. Boa, adorei. O Michel Foucault,
Isso aí, Felipe, é um autor clássico da psicologia. A gente precisa dele o tempo todo, principalmente pensando em neurodivergência. O Michel Foucault é o primeiro livro que eu li na faculdade. O professor de filosofia mandou a gente ler. Todo mundo com muita dificuldade, e eu feliz, porque foi, olha que universo legal. Ele traz alguma coisa muito importante. Primeira coisa, ele é da perspectiva institucional, ou seja, a sociedade tem instituições clássicas e essenciais para ela, que ele coloca como a igreja, escola e família. Essas três instituições fazem o nosso crescimento, a nossa formação. São elas que trazem os discursos do que é normal. E essa palavra é muito importante para nós. Porque, basicamente, a gente tem uma sociedade que tem uma normatização, que é quem é que está dentro deste quadrado. Obviamente, as pessoas dentro desse quadrado não são iguais entre si, mas elas têm características muito próximas. Se você está fora deste quadrado, você é alguém incômodo. E fora de qualquer maneira, para baixo, para cima, para o lado, não faz diferença. A questão é, se você está fora, o esforço que vai ser feito é te colocar dentro da norma. E aí, a gente já está pensando em escolas, por exemplo, que vão pegar uma criança autista, uma criança surda, uma criança superdotada, uma criança com deficiência intelectual e dizer: como eu consigo botar essa criança para seguir esse mesmo conteúdo que todo mundo segue da mesma maneira? E a gente está falando de uma instituição que não vai dar conta de qualquer diferença. Algumas delas se adaptam minimamente, até por uma questão legal, mas cai em vários problemas. E também é uma sociedade que cria N normas paralelas à norma central. Do tipo, a gente tem hoje uma norma de respeitar o surdo porque ele usa Libras. A gente ouve muito menos um preconceito com a Libras. Mas foi tão falado que isso foi normatizado para um outro lado. Hoje a gente tem o autismo e a neurodivergência como um todo mais normatizado, no sentido de uma outra norma. Não necessariamente para o bom ou para o ruim. Vamos pensar, por exemplo, que o TDAH está sendo muito dito nas redes sociais, mas com memes que nem não necessariamente fazem sentido. E são até preconceituosos. Vai lá, Felipe. Não quero interromper, principalmente nesse momento de introdução, né? Que geralmente é o momento que você está mais, como você falou, trazendo a introdução, mas é porque me chamou muita atenção pela sinergia. Hoje eu conversei com uma paciente sobre essa questão, principalmente das estruturas, e não foi nem esse próprio paciente que eu falei mais cedo sobre Foucault, mas sobre essa perspectiva de como a gente está vivendo hoje um momento de reconhecer, sim, que existe uma perspectiva de pertencimento, mas ao mesmo tempo da gente conseguir perceber também os nuances sociais de que às vezes não é necessariamente tão nobre ou tão como a gente gostaria de ser de fato evidenciado e tratado. Porque, por exemplo, a gente estava falando em específico com essa paciente, eu citei o exemplo, por exemplo, do Pink Money, né, que é a questão relacionada ao público LGBTQIAP+, a sigla é tão grande que eu falo que é meia lua para frente de quadrado, de tão grande que ela está hoje no sentido de abrangência dessas neurodivergências. Mas, dentro do processo, o que acontece? Eu percebo que a gente está vivendo isso, inclusive, atualmente com a superdotação, mas que já foi vivenciado com a questão do autismo e do TDAH, que é essa perspectiva de que, ao meu ver, tem muito também relacionado à questão do mercado. Ou seja, a partir do momento que se tornou interessante falar sobre TDAH e autismo, aquilo deixou de ser apenas uma questão que não deixa de ser importante, pelo contrário, é muito importante, de ser uma bandeira relacionada a falar sobre isso, mas também passou a ser de interesse da sociedade, porque, vamos falar sobre autismo, porque falar sobre autismo é importante, mas mais do que importante, gera like, gera engajamento. Então, isso que você está falando dessa questão do pertencimento, também é importante da gente conhecer realmente quando acontece uma natureza de pertencimento e quando é uma questão relacionada a vou aqui atender, como eu falei, esse grupo aqui, e aí me vem muito a questão dos tempos modernos, né? Que é aquela perspectiva de Chaplin que quando ele saía da fábrica, ele já saía apertando parafuso. Então, não necessariamente uma perspectiva relacionada ao que Chaplin conseguia fazer, mas o que ele poderia produzir e trazer para a sociedade. Então, eu achei muito sinérgico essa sua colocação, por isso que eu quis falar. Justamente. E a sua fala, Felipe, traz um outro conceito.
que é a tokenização, acho que é esse o nome, que é uma empresa gigantesca pegar uma pessoa com deficiência, uma mulher, uma pessoa negra, e colocar como CEO, só para ter ela como CEO sem ela fazer nada. E aí ela se diz inclusiva. Quando na prática demite a mulher quando volta da licença maternidade e assim por diante. E sim, a gente passa, quando a gente fala de pertencimento, a gente fala de mercado também, necessariamente. Acaba que muitas vezes o reconhecimento da existência é o reconhecimento mercadológico. Então, um pouco nesse sentido, e aí fechando um pouco essa parte, para a gente entrar em termos de neurodivergência, e aí eu vou pedir que a Aline também traga a opinião dela sobre a experiência que eu tive hoje nesse sentido, é a importância também do desconforto, em certo sentido, mas não desconforto violento. Uma pessoa sempre num mundo confortável, ela não cresce. Eu estou falando de pessoas de maneira geral. Então, a gente se colocar em posições de desconforto intencionalmente é bom, conquanto que isso não venha com violência. Aquele neurotípico, pensando que a gente está fazendo a divisão, que também nunca se aventura no universo atípico, também nunca vai ter esse salto de aprendizado. Aquele neurotípico que também nunca enfrenta sua própria ansiedade, ele também nunca vai ter um salto de aprendizado. Em algum momento, talvez ele interaja menos que uma pessoa autista, por exemplo, por esse aspecto. Entre N outras possibilidades que a gente pode pensar. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive hoje, e eu quero que a Aline me traga isso. Hoje foi a primeira vez que eu usei o cordão de girassol com uma única ideia de representatividade, porque eu trabalhei em um museu muito importante daqui de Belo Horizonte, o Palácio da Liberdade. E muitos pais vão com crianças autistas, ou até adultos autistas, ou adolescentes, enfim. Aí eu senti essa necessidade de usar muito mais com a ideia deles olharem e falar, olha, que legal, tem uma pessoa autista, uma pessoa neurodivergente aqui. E aí eu senti uma coisa muito interessante ao utilizar isso, até mandei lá no grupo que eu e o Felipe estamos. A reação das pessoas comigo mudou totalmente. Elas estavam me tratando como se eu fosse uma pessoa de vidro. Faltou elas dizerem assim, oi, tudo bem? Nós podemos conversar. Elas cessaram absolutamente. Sandra, acho que você vai entender isso que eu estou falando assim. Quando a gente está em uma socialização, a gente lê vários sinais das pessoas o tempo todo. Para a gente concluir as coisas. Essas pessoas, todas, sem exceção, cessaram todo e qualquer sinal de socialização, de expressão, de corporal, tudo. Elas congelaram. E foi um trem muito assim, eu estou tentando ler alguma coisa, não tem nada. O que de um lado me trouxe um descanso sensorial absurdo, de uma economia energética absurda, mas eu também sinto o quanto isso é violento, porque é de uma infantilização tamanha, como se uma pessoa autista não tivesse como aprender recursos nesse processo. Então, foi uma experiência muito interessante passar por isso. E, por fim, vou abrir para vocês, como que também dá um poder de ordem para a pessoa autista quando ela sabe usar. Na hora de fechar o museu, quando a gente geralmente fala para sair, eles enrolam, fazem um monte de coisa. Eu, com o cordãozinho, falei, gente, vamos fechar o museu. Todo mundo saiu sem pestanejar. Nem mesmo, nem enrolaram. Então, eu achei isso muito interessante e crítico, em certo sentido, porque para uma criança ela não se desenvolve a partir disso. Aí vocês podem responder isso, depois eu vou soltar a minha hipótese a partir desse estudo todo. Como entrar a neurodivergência no desenvolvimento da nossa identidade. Vai lá, Aline, complemente com a sua experiência. Então, como eu havia conversado hoje, acho que a questão da... Tá bem baixinho, Aline. Deixa eu ver se melhora um pouco. Melhorou? Melhorou, tá um pouquinho chiado, mas melhorou. Eu estava falando com hoje que essa questão da representatividade, né, o uso do cordão, por exemplo, é muito importante pelo seguinte fato. As pessoas, elas se sentem, como eu posso dizer, elas sentem essa questão de pertencimento quando ela vê uma pessoa igual.
E aí, no caso do Rafa, eu até coloquei para ele isso, falei, olha, eu acho muito importante porque você trata com público, né? No caso do autismo, a gente tem essa dificuldade de tratar com pessoas, então às vezes a gente acaba se escondendo. É o meu caso, por exemplo, né? Eu uso a minha pulseira o tempo todo, mas eu não falo sobre o autismo e sobre superdotação nas minhas redes sociais ainda. Mas quando você usa um cordão, a pessoa vai olhar e falar assim: olha, ali tem uma pessoa que é como eu. E essa pessoa que é como eu é uma pessoa que produz, é uma pessoa que trabalha. Porque realmente, quando a gente fala assim, as pessoas me veem, por exemplo, numa fila preferencial, e aí perguntam: mas por que você está na fila preferencial? Eu falo: porque eu sou autista. Ah, mas você não parece autista, não parece com o sobrinho da minha vizinha que tem 4 anos. Gente, espera aí, eu sou uma mulher adulta de 42 anos. E hoje eu recebi uma pergunta que foi muito interessante. Uma senhora no local que eu estava, ela me perguntou assim: ah, mas você é autista? Você já trabalhou alguma vez na vida? Porque você está me falando que é casado, que você já foi casado e que tem filho. Você já trabalhou alguma vez na vida? Autista pode trabalhar, autista pode namorar, autista pode ter filho? Eu falei, pode. Então, eu acho que assim, quando a gente usa um símbolo, a gente tem a oportunidade de mostrar para as outras pessoas o que é, sabe? Assim, eu sou autista, mas eu não sou uma pessoa. Eu sou deficiente, mas eu não sou uma pessoa inválida. E eu acho que isso é bom também, que tenham celebridades que estão se mostrando, né, como autistas, superdotados, porque aí começa a ser falado, sabe, disso. As pessoas têm a ideia do superdotado, por exemplo, como um X-Men, tipo assim, é o super maravilhoso que não tem nenhum problema na vida. E eu vejo muito isso no grupo de pais que eu pertenço, que os pais eles falam assim: não, meu filho não tem, meu filho é superdotado, meu filho é perfeito e não tem nenhum prejuízo. Ele estava até falando sobre questão de Dan e Eugenie, que são representantes fortes da questão dessa questão, né, da superdotação. Não, eles falaram coisa errada, meu filho ele não tem problema nenhum. Aí uma mãe ainda falou assim: meu filho é igualzinho a mim, meu filho não tem problema nenhum. Eu faço acompanhamento com psicólogo há muito tempo, não sei o que, não sei o que. Eu tenho sensibilidade, eu tenho não sei o que, não sei o que, mas meu filho é igual a mim, ele não tem nenhum prejuízo. Aí você para e pensa: poxa vida, o filho dela não tem prejuízo, porque se ela falar que o filho dela tem prejuízo, significa que ela também tem. Se ela falar que o filho dela não é perfeito, ela também não é. Então, eu acho que é muito bom a gente tratar esse assunto e representar para as pessoas, sabe? A minha pulseirinha, por exemplo, eu não uso o símbolo de girassol nem o de quebra-cabeça, eu uso o símbolo da neurodivergência mesmo, porque é muito amplo, né? E eu estou dentro dessa gama toda, né? E aí fica isso assim, eu acho que se todo mundo pudesse usar, quem é neurodivergente pudesse usar, para ter essa oportunidade de explicar para o outro, de mostrar para o outro que a gente não é alienígena, eu acho que a gente vai conseguir achar nosso lugarzinho na sociedade, sabe? E aí, Aline, mas quando você usa, tem essa resposta que eu tive da infantilização? Como é que é para vocês? Sim, muito, muito, muito nesse sentido, sabe? Mas você já trabalhou alguma vez na vida? Ou então as pessoas realmente começam a falar de uma forma mais devagar, ou começam a falar, tipo assim, mas que bonitinho, não sei o quê, sabe? É aquele jeito que você percebe, principalmente em locais onde tem pessoas como eu posso dizer, que são pessoas academicamente assim, né, que tem uma formação maior, aí ela começa a falar de uma forma menos rebuscada, sabe, para que eu possa entender o que ela está falando. E tem isso, né? Eu sou autista, eu tenho problema de comunicação, mas eu não tenho problema em entender a gramática. Acho que isso é muito, assim, é muito, muito presente, sabe? A gente é realmente tratado como anjo azul, sendo que acho que de anjo a gente não tem nada, né? Somos pessoas normais, assim, ainda mais adulto, passou por tudo na vida. Acho que muita gente aqui, assim, já teve relacionamento, então é isso. Infantilizar, eu acho que ainda é uma coisa que as pessoas fazem muito, porque o autismo, a superdotação é muito falada sobre crianças, não é falado dos adultos, né? Parece que a gente ou deixa de ser, ou então, sei lá, morre todo mundo na adolescência e pronto, sabe? Aí vai lá, Sandra e Felipe, aí eu termino com a minha última fala, que é a questão da neurodivergência nesse pacote todo. Que na hora que você citou meu nome, eu estava rindo quando você começou a falar. Eu estava rindo, aí quando você citou meu nome, eu até tomei um susto. Porque hoje lá na escola da minha filha, uma professora lá da escola
ela virou para mim e falou assim: Sandra, eu quero te fazer uma pergunta. Você me promete que não vai ficar ofendida? Porque eu trabalho na mesma escola que a minha filha estuda. Uhum. Aí eu falei: não tem como te prometer que eu não vou ficar ofendida, mas vai lá, pergunta: a sua filha é autista? Eu falei: eu não entendi por que eu ficaria ofendida com a pergunta. Então, assim, olha como que ela começou a me perguntar. Aí eu falei: não, você tem certeza? Você já levou? Ela já fez todos os exames? Eu falei: já, ela não é autista. Então, qual é o problema que ela tem? Eu falei: ela não tem um problema, ela tem uma condição. Ela tem superdotação. Aí ela falou: ah, entendi. Então me fala aí, ela ajuda crianças especiais. E ela falou que ela trabalha numa outra escola com um menino. E o menino, ele foi diagnosticado com autismo. E quando ela me contou, começou a me contar sobre a criança, como que a criança era, eu falei: eu acho que ele não é só autista, eu acho que ele também tem superdotação. Ela, será? Porque a família fala que ele é um autista muito inteligente. Mas ele é autista e o pai e a mãe tratam a criança como se ela fosse quebrar. E o menino acho que tem 6 anos. Ele ajuda os coleguinhas, ele escreve bilhetes, ele adora recitar. Aí, durante a nossa conversa, ela falou que vai orientar os pais a procurar outra análise da criança, porque a criança, os pais pedem para não ir, os pais pedem para não ir ao banheiro sozinho, a criança tem 6 anos, pede para não deixar, quando vai subir a escada, pede para dar a mão para a criança, os próprios pais da criança. Então é muito complexo. A pessoa o que ela acabou de falar aí. Então, tipo assim, quando eu falo que sou superdotada, todo mundo fica perguntando: mas você trabalha com pesquisa? Você trabalha em laboratório? Não. Superdotado é uma condição, não é obrigado a seguir qualquer padrão só por causa que você é ou não. Isso aí, gostei. E aí, Felipe, vai lá. Você vai falar, Felipe? Senão eu passo para a Natália. Ai, cara, eu tô falando aqui com o microfone mutado, como sempre. Mas então, ao passo que dentro desse cenário, né, eu já vivenciei a experiência não do preconceito, mas do receio de ser preconceituoso. Eu vivenciei uma experiência muito interessante, assim. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu era um aluno de psicologia, né, completamente leigo e tal. Então, eu tinha a sensação de que naquele lugar eu ia encontrar pessoas que tivessem uma percepção diferente de mim do contexto, do ambiente. Então, inicialmente, por exemplo, esse preconceito se deu muito relacionado ao conflito. Será que por eu ter tido uma educação majoritariamente machista, homofóbica, eu iria reproduzir esse tipo de preconceito? E isso caiu por terra. Logo, eu tive vários grupos com colegas que ninguém dizia para mim o que eu achava que eu poderia apresentar, que seria um comportamento homofóbico, preconceituoso, etc. Aí entrou o primeiro ponto. Porém, quando isso passou para a questão da neurodivergência das neurodivergências de forma geral, eu só fui de fato entrar em contato e perceber uma diferenciação muito no final da faculdade, quase já formado. E essa percepção que você falou, dessa questão do autista quebrar, ou das pessoas com. Hoje, por exemplo, eu falei com um paciente sobre isso, sobre a perspectiva da síndrome de Down, né? Porque a síndrome de Down, ela tem, né, as características, mas as pessoas também acham que é um ser humano quebrável, assim, não vai conseguir fazer um monte de coisa. Tem aí gente casada, com filhos, e desempenhando seu papel na sociedade sem qualquer tipo de como é que eu posso dizer, de impedimento, né, por conta de sua condição. E aí é muito interessante isso, porque o estereótipo que eu queria trazer é que parece que toda a sociedade acha que todo autista é grau de suporte 3. Né? Não tem essa diferenciação de, a partir do momento que você usa o cordão de Mirassol, você está aí se colocando como um autista de nível de suporte 3. Isso no sentido do senso comum. Obviamente que a gente sabe que não é assim. E que existe também um apelo, como a gente estava falando aqui, do mercado nesse sentido,
de tentar colocar as pessoas em caixinhas. Então, se é autista, então tem que mostrar que é autista. E aí é muito complicado entrar nessa seara, nesse sentido, porque muitas pessoas, de fato, vão ter preconceitos muito arraigados, e aí vai começar a vir para aquela cultura do mimimi. Tá falando isso para ganhar benefício de tal coisa, para entrar em cotas. Então eu acho muito complicado essa questão, porque realmente interrompe esse ciclo, né, do pertencimento e faz com que você, como você falou, você meio que vivenciou uma experiência social, né, de ver que mudaria a forma como falar. E aí eu meio que consegui ficar feliz comigo de perceber que quebrei isso. Hoje em dia, por exemplo, quando a pessoa fala assim, pô, que legal, no sentido de que legal que você está aqui dentro desse processo contando a tua história, e que legal que eu não estou me sentindo mais mal, porque eu me sentia mal. Falei assim, será que eu vou passar uma sensação de desconhecimento? É você ficar pisando em ovos com uma pessoa que apenas tem uma condição diferente da sua, e que você querer conhecer a história dela, não pelo autismo, mas por quem ela é, né? Eu acho isso muito, muito da hora. Natália, você tá tranquilo de esperar eu terminar a parte teórica ou você já ou quer falar? Tá tranquilo? Você que manda. Então tá. É porque você levantou a mão, por isso que eu. Aham. E aí, só para fechar propriamente, ainda em Foucault, quando eu faço esse movimento de usar o meu fone abafador na rua, de usar o meu colar, eu estou fazendo o seguinte movimento: eu estou me deslocando do normal para um outro referencial de normal, sabendo que isso tem consequências na minha vida. E querendo me posicionar de um outro lugar. E ainda em Foucault, é por isso que, por exemplo, quando eu encontrei o Dúlio, o filho da Aline, a gente se aproximou muito. Eu não me desloquei quando encontrei ele e coloquei ele no lugar de anormal. Como se eu estivesse dentro dessa caixinha. Eu falei, o Dude é o Dude. Para que eu vou tratá-lo como um ET? E isso é um fator que trouxe aproximação. Agora, onde que entra a neurodivergência nesse processo todo? E aí é teorização minha, eu já trago isso como claro, é hipótese minha. Nós, e aí é o que a Sandra fala muito de falar tematicamente em cada grupo, a gente consegue ter essa adaptabilidade enquanto superdotação de falar tematicamente muito bem em cada grupo que a gente gosta. É a ideia dos vários hiperfocos, dos vários interesses. Mas sempre dá aquela sensação de incompletude. A gente sempre sente que está faltando alguma coisinha tem alguma coisa que eu não estou falando aqui? Que a gente precisa focar no assunto. O que é essa falta? A gente não colocou em si mesmos ainda a neurodivergência como um aspecto central da nossa identidade. Independente de qualquer coisa, a gente é neurodivergente em qualquer lugar. Você não precisa expressar isso todo na completude em qualquer lugar, porque o papel social também é isso. Você não precisa ser a mesma coisa em tudo quanto é lugar. Mas a gente, por vezes, ignora esse aspecto nosso nas interações em qualquer ambiente. Então, sim, a gente pode interagir de maneira diferente em qualquer lugar, pensando no papel social. Mas tendo isso como central nosso. A gente não vai deixar de ser divergente, assim como a Thaisa não vai deixar de ser mulher se ela estiver na igreja ou na academia. Eu não vou deixar de ser homem se estiver na rua ou fazendo faculdade. Isso são coisas centrais da nossa identidade, igual o gênero. E a gente coloca isso aí em uma caixinha como se não fosse. Ou igual como a gente se entende em gênero, pelo menos. E aí, de maneira geral, cada pessoa, cada ser humano vai ter suas limitações e os discursos que o circundam. Então, a mulher vai ter o discurso do machismo e o homem também, de maneiras diferentes. A pessoa com deficiência vai ter outro discurso, como esse vivenciado por mim, de maneira experiencial e consciente, o que faz diferença. Isso não necessariamente tem que ser dito para alguém do tipo, eu sou neurodivergente. A gente também não precisa de que o outro afirme isso para nós. A gente precisa talvez de uma referência. E, por fim, a gente não só precisa entender que todo mundo vai ter um problema ou uma limitação, mas há limitações maiores que outras limitações. Essa é uma comparação certa. E aí eu trouxe mesmo 2 reflexões finais, que aí agora eu libero para vocês. Uma, pensando em papéis sociais, então, talvez deixe a vida mais leve para a gente
exercer a nossa máxima potência em cada papel social, sem precisar trazer o restante das coisas. Do tipo, eu tô na academia, eu posso fazer o meu esforço máximo nessa academia sem cansar. Eu tô no espaço da faculdade, eu posso exercitar a intelectualidade. Talvez em cada local, se a gente entender que não precisa exercitar tudo simultaneamente, fique mais leve. É uma teoria e uma reflexão que eu trouxe aqui. E aí, eu vou terminar com uma pergunta. O que é, efetivamente, exercer a neurodivergência e a superdotação? Até porque a gente está pensando mais nisso aqui. O que seria isso? Aí é uma pergunta que eu mesmo não sei responder e solto para vocês. Natália, você era a próxima. É isso. Oi. Aqui, o primeiro que eu queria falar era sobre vocês colocarem, né, colocar a colar, né, e ser tratados diferentes. Eu acho que tem a ver, o preconceito tem a ver com desconhecimento. Não é uma maldade, não é meu Deus, o que é isso? Eu acho que tem a ver com desconhecimento. Tudo que o pessoal, inclusive a gente também tem feito isso com outras coisas, quando a gente não conhece, a gente tende a tratar com aquilo que é conhecido, né? O, o autista nível 1 é conhecido agora. Antes, a gente conhecia somente aquele autista que não era funcional. Era o que chegava para a gente. Quem não está em um meio de psicólogo, quem não gosta do assunto, conhece o raso, o superficial, que é o autista, aquele que não é funcional. Então, essa é a imagem que as pessoas têm. Por isso que é o preconceito. Mas não é culpa delas. É culpa de que a informação não chega. Eu tenho informação sobre autismo, nível 1, nível 2 e tudo, porque eu amo o tema e eu mergulhei nisso e eu conheço por causa que eu mergulhei. Mas se eu depender daquilo que chega até mim, nada chega até mim. Pela televisão, pelos meios que a gente tem, normais e comuns. Então, quando alguém te trata assim, falando, oi, você está me entendendo? Eu não acho que seja um preconceito maldoso, eu acho que seja falta de conhecimento, né? Igual que tem a superdotação. Eu tenho ido na escola, eu tenho ido aqui falar com assistentes sociais, com enfermeira falando, pedindo uma psicóloga para meu filho, e não sabia que era superdotação. Não sabia. Ele falou, não, mas seu filho tem retraso, né? Eu falei, não, não é retraso, a superdotação não é retraso, ao contrário. Ele tem muita facilidade. Ela estava achando que era um retraso da superdotação. Olha o nível de uma enfermeira, tá? Então, acho que a falta de conhecimento, no geral, tanto a superdotação como o autismo, como aquele, por exemplo, eu nem para minha família falei ainda sobre o meu laudo, que está saindo agora, que confirmou, né, a superdotação, foi confirmada, e eu estou com vergonha de falar para minha família. Você está entendendo? Então, é como um preconceito que até eu mesma eu tenho e sei o que eles vão pensar. Ou eles não vão acreditar, ou eles vão achar que eu sou... Né? Eu não sei qual vai ser a razão. E o que a Aline falou sobre não se manifestou ainda nas redes sociais, eu tenho muito medo de manifestar nas redes sociais que eu sou superdotada. Eu tenho muito medo, porque pode vir qualquer tipo de coisa, porque a falta de conhecimento é muito grande ainda. E tem aquela imagem de que o superdotado é bom em tudo, e na realidade a gente não é bom em tudo, né? Tem uma forma diferente de funcionar, uma forma diferente de ver a vida, mas a gente não é bom em tudo. Se você me dá uma conta agora, talvez nem consiga fazer a conta. Não tem a ver com isso, mas o conceito que as pessoas têm sobre o superdotado é irreal, não existe, é mentira. É uma imagem que não é real, igual que tem com autismo, com qualquer outras coisas, né? E é difícil falar, e você se aceitar e falar para as pessoas que você é superdotado. Então, qual foi a pergunta que você lançou agora? A última que você falou que deixava para nós, Rafael. O que é efetivamente exercer a neurodivergência? Igual a gente fala, exerça a feminilidade, exerça a masculinidade, exerça a infância. A neurodivergência como superdotado ou como autista, como que? Como superdotado, decida
Escolha Acho a parte que você quiser. Acho que cada um ser como é e explicar para as pessoas, entrar um pouco no nosso mundo, né? Tentar entender por dentro quem a gente é para quebrar todo o preconceito, né? E o tema de hoje era exatamente... Qual era o tema de hoje, exatamente? Fala. Como é o título do tema de hoje? Pertencimento. Pertencimento. Acho que quando a gente descobre que a gente pertence ao grupo, que temos muitas coisas similares, a gente é curado. Porque a gente passa pela vida toda tendo aqueles preconceitos, né, que a gente tem, a gente mesmo tem, e a gente não se encaixa em nenhum lugar, porque a imagem do autista que você tinha, que eu tinha, era aquele autista que não tinha funcionalidade nenhuma, que é a pessoa que não sabe nem falar. Então, você se falava para você mesmo, eu seria autista? Não, mas eu não me encaixo ali. Será que eu sou superdotado? Não, mas eu não sou um cheio nada, né? Então, como você não acha espaço, você não acha um lugar para você, e você se acha diferente a todo mundo, então você acha na sua mente que você é louco, né? Que você é estranho, esquisito, você mesmo começa a falar que você é doido e começa a colocar culpa em você, porque você pergunta demais, porque você fala demais, porque você questiona tudo, porque você é rebelde, tudo que os outros falam para você que você acredita. Então, quando você acha o pessoal igual a você, tanto como autista ou como superdotado, você quebra todas essas amarras e você fala, não, eu não sou tudo isso que falavam para mim. Eu achei um lugar onde as pessoas são como eu. E essa é uma cura muito grande. Acho que quando o pessoal ela se encontra e se encaixa, vem uma cura. E nosso papel é levar esse mundo para as pessoas, falar para as pessoas, para ser conhecido, aquilo que é real, que o autista ele tem uma vida normal, que o autista é sumamente inteligente, tem várias gamas de autista como superdotados, né? Então, fazer conhecer as pessoas e a gente não ter preconceito com a gente também, né? Porque eu tenho um grande preconceito de falar. Eu tenho medo de falar. O que as pessoas vão pensar? Então, a gente mesmo, muitas vezes, se cala por medo a falar. Porque já sabe que a gente vai ouvir muitas coisas que a gente não quer ouvir. Ou vai ser tratado como você foi tratado de forma que você não quer ser tratado. Você não quer ser tratado como uma pessoa que não entende nada, né? Ou Rafael. Você quer ser tratado como um autista que você é dessa forma. Mas para isso, a gente tem que levar informação para as pessoas. Porque não é maldade as pessoas, é falta de informação. Eu acho que o nosso papel é esse, é tirar o preconceito e falar, sem medo, e fazer conhecer as pessoas como que realmente é cada neurodivergência que tem no planeta, né? Então, eu acho isso. E, Natália, é interessante, a Aline pode falar sobre isso também, porque ela deve sentir. É realmente violento, assim. Foi engraçado por ser a primeira experiência, mas é uma coisa que vai no fundo da violência, assim. Principalmente tendo consciência. Numa criança, então, que não tem essa consciência, quanto mais isso afeta a vida. Vai lá, Aline. Só deixa eu falar uma coisinha rápida. Imagina, quando as pessoas sabem que eu não sou brasileira, elas começam a falar comigo assim, então, sabe, você está entendendo tudo que eu estou falando? Desse jeito, eu falo, oxe, ô meu, ô velho, cara, tem 20 anos que eu estou aqui, pode falar à vontade. Falam comigo como se fosse idiota, porque eu sou estrangeira. Então, e por isso que eu te falo, é natureza do ser humano. O desconhecido traz, né, uma forma de tratar, não é maldade, é que eles não conhecem. Então, eu acho que tem a ver com isso. Vai lá, Aline, Thaís e Felipe. Eu perdi a ordem, tá? Então, enfim. Eu vou falar rapidinho, só uma colocação. Tá bem baixo ainda. Ele é psicólogo, ele trabalha com crianças superdotadas no Canadá, e ele é uma pessoa superdotada. E aí eu falei com ele, né, semana passada a gente estava conversando, falei, nossa, eu estou num grupo de adultos superdotados e tal, e está sendo ótimo, porque a temática que é abordada toda semana é uma temática muito boa. E aí ele virou para mim e falou assim, sobre o que vocês estão falando? Eu falei, ó, semana que vem a gente vai falar sobre pertencimento. E aí ele virou para mim e falou assim, mas qual a finalidade desse grupo? Eu falei, finalidade é que nós possamos conhecer pessoas como nós, né, trocar informação, trocar conhecimento e se sentir pertencente a algum grupo, porque assim, pelo menos na minha camada social,
é difícil a gente conversar sobre qualquer assunto com todo mundo, sabe. E aqui já aconteceu da gente ir conversando, e aí quando vê, assim, já deu voltas e voltas por todo tipo de assunto. E aí ele virou para mim e falou: "Eu acho que isso é bobeira, não tem necessidade". E aí eu pensei: "Poxa vida, um brasileiro que está lá fora deveria saber que a nossa realidade aqui é outra. A gente não tem profissionais que falam de superdotação em adultos, a gente não tem essa possibilidade de conversar com qualquer um e de se manifestar, sabe. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um passo muito grande, assim, para a gente e, assim, para os outros que estão ao nosso redor, sabe. Porque é muito difícil a gente não ter esse, como eu posso dizer, essa relação de pertencimento a lugar nenhum, sabe. Se você sentir que você está sozinho no mundo, você se sentir invisível porque não tem mais ninguém que é igual. Então eu acho que o nosso grupo, assim, é de um valor muito grande, sabe, principalmente para mim, assim, estou me sentindo muito, 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 feliz, sabe, com o nosso grupo, só agradecer mesmo. Felipe, pode falar antes de mim. Eu ia trazer um ponto que é assim, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de pertencimento, e principalmente quando a gente fala de pertencimento, a gente vai acabar tocando na temática do preconceito, né? Que seria basicamente entender as nuances, né, do que está por trás, digamos assim, de cada sensação e atitude. E me remete muito que, assim, obviamente eu concordo com a Natália quando ela fala de que tem muitas pessoas, né, que vão, de fato, por desconhecimento, assim como eu mesmo trouxe o meu caso em particular, que por desconhecimento, assim, mais crasso no sentido da condição de entendimento do que ela representava, tinha esse medo, por exemplo, de não conseguir apresentar, não só por uma questão de crença de capacidade e tudo, mas também por essa perspectiva de será que eu vou conseguir transmitir o acolhimento necessário de um profissional da área de psicologia para essa pessoa que está aqui na minha frente, ou eu vou acabar tendo essa mesma visão de todo mundo. E então, nesse sentido, existe isso. Mas eu acho que também a gente precisa também se munir dessa questão de se, ok, beleza, eu sei que existem pessoas, mas eu também sei que existem pessoas preconceituosas. Então a gente não pode também achar que o mundo é verde, né? O mundo é maravilhoso e que vai sempre acolher. Para a gente também trazer um discurso de resistência mesmo. Não um discurso violento, mas um discurso também de se impor. Por isso que eu acho que é bem importante, quando a gente fala de discursos, dar realmente voz. Né? Então, quando as pessoas falam da condição né, do caso do autismo, elas falam de autismo. Eu posso falar sobre, mas nunca vai ser a condição de quem está dentro da perspectiva de quem vive isso desde sempre, assim como é, logicamente, em outras questões de subjetividade, como, por exemplo, questões de raça, questões de sexualidade. Então, acho que a gente precisa também ter essa visão de que grupos como esse nosso também são importantes para evidenciar esse papel de falar sobre, né, a condição de quem está de dentro. Nesse caso aqui, a maioria de nós estão todos de superdotação. Né? E é muito interessante, assim, eu sinto muito a Aline e eu, porque a gente passa pela mesma situação de ter duas coisas opostas, principalmente do viés social. Eu e a Aline acabamos estando em dois viés opostos. A gente fala, é superdotado, você é super capaz. Aí você fala, você é autista, pronto, aí você é incapaz. É como se a gente permeasse do incapaz ao super capaz de um mesmo ponto, dependendo de como a gente se apresenta. E essas alterações, elas são muito interessantes. Eu trouxe uma questão interessante quando eu uso isso no dia a dia. Será que para os colegas não faria diferença? Porque fica lembrando que é autista o tempo todo? Por mais que conviva o tempo inteiro, eu fale claramente, talvez faça. Não por intenção, não por maldade, mas faça. Então, essa coisa do pertencimento nos faz bem. E começar a deslocar esse normal para um outro normal também, talvez é o que vai nos forçar e nos dar a oportunidade de ser a nossa melhor versão mesmo.
que é o que nós estamos buscando aqui. Justamente, alguém mais quer se arriscar respondendo a pergunta? Acabou que eu não respondi a pergunta, né? Como foi a pergunta aí? Repete aí de novo. O que significa na subjetividade? O que é realmente expressar a neurodivergência? Você pode responder tanto pensando na superdotação quanto em qualquer outra neurodivergência, ou no geral. Olha, eu não sei se eu vou responder a pergunta do expressar neurodivergência, mas assim, quando eu ficava me questionando, né, a respeito do TDAH e depois da superdotação, eu percebia não como um superpoder, como muitas vezes as pessoas ficavam querendo botar, empurrar a goela abaixo, essa coisa de, não, mas você tem essa dificuldade, mas você tem uma atenção privilegiada que você consegue com hiperfoco e tal. Mas eu entendi que o exercer a sua neurodivergência é justamente você conseguir aceitar quem você é para você, e a partir do momento que você aceita quem você é para você, você consegue transmitir para o mundo de forma natural quem você é, né? E aí sim você, digamos assim, apresentar uma nova forma de ser para o mundo. E aí eu costumo dizer que se o mundo estiver pronto para te aceitar, melhor para o mundo. Senão ele vai precisar aí de bastante aprendizado, porque a diferença, né, da neurodivergência, ela é muito importante, principalmente para nós exercermos essa capacidade que deveria ser de todos os seres humanos, mas dessa empatia, né, da gente conseguir entender o lugar do outro e respeitar essas diferenças. Eu acho que exercer a neurodivergência é justamente carregar essa bandeira da empatia e propiciar para as outras pessoas que essa diferença ela pode sim nos fazer ser pessoas melhores. Eu acho que o diferente ajuda a gente a crescer. Quando a gente fica somente no igual, geralmente a gente está na zona de conforto. Esse é meu pensamento. Ótima resposta. Alguém mais? Tenta. Não é uma questão de acertar, é uma questão da gente trazer perspectivas. Só para tranquilizar se é uma busca de acertos. Acho que ninguém mais. Eu contei os 3 segundos. E Então, uma coisa que acho que exercer também a neurodivergência, eu estou com uma coisa assim no meu coração, aqui onde eu moro, todo mundo falou aqui, né, em seu nível social, cultural, onde a gente está, aqui é um assunto que é como falar de extraterrestres, não existe, mas não é porque não tenha crianças superdotadas ou autistas nível 1. É porque não se fala, ninguém conhece, os professores não conhecem, os professores não sabem reconhecer nenhum superdotado, nenhum TDAH, não sabem reconhecer nada, que seria muito importante os professores começar a reconhecer, para começar a falar, acho que seu filho pode chegar a ser assim, assim, assim. Eu tenho, assim, algo muito forte que eu quero começar algum trabalho, de alguma forma, fazer a diferença onde eu moro, entendeu? Trazer algo para os professores, começar a fazer, conversar com o professor. Como se fala quando você faz uma palestra? Sabe? Fazer alguma coisa para começar a conscientizar os professores, as pessoas que estão no posto de saúde, que tampouco sabem nada, ou seja, trazer de alguma forma, começar a despertar, sabe, para o conhecimento disso que é algo novo, né? Então, acredito que também exercer a nossa diferença é trazer conhecimento. Então, se tem algum psicólogo aí que tenha vontade de começar alguma coisa diferente em algum lugar da comunidade para fazer a diferença, estou aqui. Eu não sou psicóloga, então não consigo muitas vezes fazer sozinha aquelas coisas que vêm na minha mente. Mas se tiver tanto entre vocês, ou quem vai assistir o vídeo pelo YouTube, pode se manifestar, né? Porque aqui em Belo Horizonte precisa muito, se começar entre nós a fazer alguma coisa. Eu sozinha não consigo, Rafael sozinho não consigo, Kika sozinha não consigo. Eu acho que a gente precisa se juntar e começar a fazer alguma coisa.
Porque eu sinto isso, eu me sinto de mãos atadas, porque tenho um monte de ideias, um monte de coisas na mente, mas não consigo fazer nada, porque sozinha eu não consigo. Além de que eu não sou psicóloga, né? Então, não consigo fazer muitas vezes coisas que eu gostaria. E isso só em grupo, né? Então, eu acho que exercer a nossa diferença é trazendo isso para a luz, né? De alguma forma, a gente se juntando ou juntando, eu não sei como fala direito em português, mas fazendo juntos alguma coisa para mudar a realidade, né? O chamado está feito. Atenda ao chamado da Natália, gente. É. Ela é ótima. Natália, uma sugestão: você não precisa ser psicóloga para isso. Cada um tem sua área. Você mencionou uma vez que você gostaria de ensinar pessoas. Sim, mas eu creio que tem que trazer um pouco mais aquela parte do conhecimento que um psicólogo traria, trabalhando com crianças, fazendo testes para crianças, dando, sabe, uma coisa mais técnica, que eu que acho que precisa também, além da outra parte que eu posso fazer, mas preciso um psicólogo do meu lado. Aí que tem a parte de técnica que eu não tenho, sabe? Então, acho que seria importante isso. Tá isso aí, Felipe. Eu vou falar que eu já vou sair, rapidão. Na verdade, isso que a Natália falou me chamou muita atenção, porque eu vejo que é muito comum, principalmente na gente que tem a condição de se cobrar muito e ficar assim, eu preciso desse. E de fato, muitas vezes vai precisar. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma oficina, né, quando eu estava no final do curso, que eu não era psicólogo ainda, e nessa psicóloga a gente evidenciava a importância de ter um psicólogo para fazer essa oficina, que era uma oficina para trabalhar questões relacionadas à suicidologia, ou seja, temática como prevenção ao suicídio. E como a gente sabia que essa temática de alguma forma engatilharia, traria gatilhos, seriam interessantes ter um profissional nesse sentido. Mas o que eu queria trazer, assim, uma pulga atrás da orelha no sentido boa, é para você, Natália, pensar assim, olha, o quanto às vezes eu ficar pensando e procurando esse profissional me trava no construir alguma coisa, sabe? Construir algo da Natália mesmo, da gente chegar e botar para o mundo. Eu estava falando com uma paciente minha hoje, que ela não é da área de psicologia, ela é da área de meditação. E aí, o quão interessante era a gente falando do mesmo termo, que, por exemplo, era o termo de liberação de crenças, né, que ela chama de liberar, que é basicamente você pôr para fora ali aquelas coisas negativas que você às vezes carrega. Então, ela não precisa ser psicóloga para falar sobre o mesmo assunto do ponto de vista dela. Então, você pode tentar trazer o conhecimento do psicólogo agregado ao seu, mas não se permita se bloquear no sentido de trazer a sua visão, sabe? Esperar o psicólogo para conseguir fazer aquilo acontecer. Mas eu entendo completamente, e se você quiser contar, de alguma forma, posso tentar te ajudar nesse processo. Se eu falar, eu sou uma psicóloga, que estudei a neurodivergência, eles vão me ouvir diferente. Sou a mãe, né? Então, acho que traz um peso, quando você vai mexer com escolas e com instituições, que você precisa ter um peso de falar, eu sou um psicólogo formado nessa área e eu vou trazer algo que vai mudar suas vidas. É isso. Em contextos, com certeza vai fazer muita diferença. Isso. Mas existe também, na minha concepção, uma perspectiva de preconceito do próprio... Preconceito não. Uma perspectiva, na verdade, de desconhecimento, como você falou, que às vezes faz com que a gente, inclusive, não perceba que talvez esse público que ficasse falando assim, a Natália não é psicóloga, então não vou ouvi-la, talvez não seja nem seu público. Porque o público que você quer talvez seja de fato pessoas sensíveis, que escutem o que você está dizendo pelo que você está falando, e não pelo seu título. Então, acho que evidenciar isso é um ponto bem bacana. Desejo aí uma ótima trilha, no que precisar. Estamos aqui, viu? Tchau para todos. Que isso que eu preciso. E eu estou querendo fazer a faculdade, mas daqui a fazer a faculdade vai passar muito tempo, né? Eu quero mexer com neuropsicologia, que é o que eu gosto, que eu amaria fazer. Só que daqui a ter essa formação vai passar muito tempo, e acho que a gente tem que fazer algumas coisas antes de 6, 7 anos. Só que eu não sei como começar, entendeu? Não sei como começar. Acho que estou precisando
de outras pessoas, porque que eu vou fazer sozinha, falar sobre um assunto que ninguém conhece? Estudar, eu quero psicologia mesmo. Isso aí não tenho dúvida. É um negócio que eu preciso. Antes de me formar, eu quero já fazer alguma coisa, né? Então, Eu vou só fechar formalmente a live, aí eu te dou uma sugestão, Natália. Uhum. Gente, obrigado pela participação de hoje. Hoje foi um tema excelente. Próximo tema, eu mandei no grupo próprio nosso aqui, vai ser com a Vanessa, apresentando sobre o PL 1709. Eu posso ter errado o número aqui na fala, mas tá tudo bem. Como advogada, para falar sobre isso, porque também é entender a nossa humildade em relação ao conhecimento. Faltou uma última coisa sobre o tema que eu esqueci. A gente busca a relação comum através do conhecimento. É uma adição nossa. A gente tem conhecimento como central. Obrigado, até a próxima. Gravação.